Só aceitem aí, por favor, que iniciei aqui a gravação. Deixa eu colocar a apresentação novamente. Pronto. Bom, meninas, a gente vai iniciar aqui. Vamos iniciar aqui falando, né? Aos poucos o pessoal vai chegando por aí, né? E aí vou começar aqui com uma apresentação que eu preparei com todo carinho para vocês, para estarem aqui nesse momento, tá? Que é um momento muito importante, né? É o primeiro masterclass que eu faço aqui para o grupo, né, do Close Friends. O Close, ele passou a existir, vou contar aqui um pouco da minha história, mas ele passou a existir esse ano, né, com essa proposta aí de ajudar, né, vários PCs a conquistarem, né, uma agenda que se encaixe perfeitamente aí para a vida de cada um de nós, que é o que a gente busca, né? Então, vou começar aqui me apresentando para vocês, tá? Quem é a Thaís, né? Só antes de começar aqui, se vocês forem tendo dúvidas, tá? Eu não estou vendo o chat, mas aí se vocês colocarem alguma coisa no chat, daqui a pouquinho eu olho, quando terminar aqui a apresentação, mas podem a qualquer momento abrir o microfone aí e perguntar, tá bom? Então, quem sou eu? Eu formei em 2011, tenho 10 anos aí de formada, eu sou de Belém do Pará, moro hoje em Barcarena, uma cidade próxima aí, fica 1 hora de distância de Belém, né, que é a capital. E eu formei pela UNAMA, uma universidade particular daqui de Belém, né? Sou gestalt terapeuta, então desde aí da minha formação, meados ali da faculdade, já tinha escolhido pela Gestalt, e aí busquei me aperfeiçoar, me aprimorar e estudar cada vez mais ela, né? E é com ela que eu trabalho hoje, nos meus atendimentos, né, em tudo que se relaciona aí à psicologia, tá? Atuei por 10 anos na área de RH, então, desde lá da faculdade também, eu não sei vocês, mas pelo menos há 10 anos atrás era muito comum a gente escutar na faculdade, de professores, inclusive, que não dava para viver de clínica, que viver de clínica era passar fome, você levaria muito tempo para conquistar uma agenda satisfatória para ti, seria muito complicado, né? Os pacientes, os clientes não apareciam. Então, eu me formei, acompanhei na faculdade, né, olhando muito para essa crença que os professores, muitos colegas ali de profissão tinham a respeito da clínica. E eu pensei, bom, se falam tudo isso sobre a clínica, é para lá que eu não vou, né? E fui para onde eu achava que dava dinheiro, que era o RH, a área organizacional, né? E ganhei meu dinheiro, sim, por lá, né? Só sendo que no final já estava bem satisfeita em uma das questões era a área financeira. Então, eu fiquei lá por 10 anos. Ai, meu Deus. Eu fiquei lá por 10 anos nessa área. E quando chegou meados de final ali de 2019, eu já estava insatisfeita com várias coisas, com questão financeira, com questão de tempo que eu não tinha para o meu filho, na época eu só tinha um filho, e principalmente porque eu comecei a ter uma crise de cursei psicologia para quê? Né? Se tudo que eu faço aqui, eu faço de tudo menos psicologia. A última empresa que eu trabalhei numa concessionária, eu era gerente de RH lá, e eu cuidava também de departamento pessoal, de recrutamento e seleção, de treinamento, de tudo, mas eu sentia que eu não estava fazendo psicologia ali, né? E aquilo começou a me incomodar muito fortemente. E aí eu estava adoecendo já bastante, era uma empresa que tinha muita pressão psicológica, principalmente, e eu decidi que não dava mais para mim ficar ali. Mas ainda assim, RH era uma coisa que eu não me via fora, eu não me via em outra área, porque eu só sabia fazer aquilo. E eu pensei, né? Guardei um dinheiro, quando começou aquilo a me incomodar, guardei um dinheiro e vou sair dessa empresa. Dá para viver ali 4 meses financeiramente, né? Mantendo ali o meu padrão de vida.
e vou procurar emprego, afinal tenho um bom currículo, vai dar depois para manter. Assim era a programação, eu só não contava que início de 2020 a gente ia ter uma pandemia e que logo no início, em março de 2020, eu ia descobrir que eu estava grávida da minha segunda filha. Então, isso mudou completamente aí os meus planos, né, de voltar para o mercado de trabalho. E aí, como veio o início da pandemia, algumas pessoas começaram a me procurar, que sabiam que eu era psicóloga, não sabiam em que área eu atuava. Duas pessoas me procuraram perguntando se eu podia atender. E na hora me veio assim um estalo, por que, que eu não atuo na clínica, né? Por que, que a clínica não foi uma opção para mim? E aí eu comecei, liguei para uma amiga minha, pedi supervisão dela, pedi orientação, me diz que livros eu leio, eu precisava de renda, né? E aí eu comecei a enxergar a clínica como uma grande opção. E eu digo que isso não foi algo planejado para mim, mas foi algo que se encaixou perfeitamente. Eu não sei hoje fazer outra coisa senão viver da psicologia, né? Da clínica, de estar aqui, né? Então, assim, isso é muito gratificante. E aí fui estudando, fui fazendo cursos, formações, né? Fui me aperfeiçoando, fazendo supervisão e fui iniciando os atendimentos. Comecei a atender com um valor bem abaixo, R$ 60 era o valor da minha sessão. E aos poucos aí eu fui aumentando. Então, eu tenho 2 anos e meio de clínica, onde me encontrei, me realizei. Também tive uma atuação na área hospitalar, né, no hospital de campanha, aí na pandemia, foi uma área que eu gostei bastante também. Então, eu iniciei lá na clínica, né, início de 2020, e quando foi dezembro de 2020, aí no mesmo ano, eu decidi criar um Instagram profissional. Eu criei um Instagram do zero, um perfil do zero, e comecei a divulgar o meu trabalho sem entender de nada de marketing. Eu só comecei. Eu não sabia nem para que caminho ia, eu só via algumas pessoas postando. Eu falei, bom, se estão postando, deve ser esse aqui o caminho. E comecei a postar aí alguns conteúdos, mas assim, se vocês forem ver lá o início do meu Instagram, né, os primeiros conteúdos, eles não tinham paleta de cores, eles não tinham definição de nicho, eu falava sobre tudo, não falava sobre nada, enfim, não tinha direcionamento, mas eu fui. E já lancei, né, ao longo desse tempo, já também lancei alguns infoprodutos relacionados ao meu nicho, que é a ansiedade. Então, que tipo de infoprodutos que eu lancei? Eu já fiz grupos terapêuticos, né, voltado para a ansiedade. Eu já fiz um desafio no WhatsApp de 15 dias relacionado à ansiedade, em que cada dia aí eu trazia uma atividade para a gente falar aí, né, relacionada à ansiedade, né? Respiração diafragmática, enfim. Então, cada dia eu trazia aí uma atividade, foi bem bacana. E também já fiz mentoria individual para algumas psicólogas, tá? E o Close Friends, ele surge aí início desse ano. Algumas psis começaram a me procurar, né, com a ideia ali de tirar dúvidas no direct, né, me perguntando algumas informações, e eu resolvi criar um espaço onde eu pudesse proporcionar conteúdos que pudessem de alguma forma ajudá-las, né? E aí foi como me vi no início da minha trajetória, e eu busquei também, né, quando eu comecei, eu também busquei ali psicólogos no Instagram que eu pudesse me inspirar, que pudessem de alguma forma me ajudar, e me ajudaram muito. E eu lancei aí a proposta do Close Friends. E aí a proposta agora é fazer essas masterclass, né, ao longo aí do ano, de 15 em 15, 20 em 20 dias. Estou definindo ainda a periodicidade, mas de trazer aí conteúdo. E fiquem à vontade para sugerir novos conteúdos para as novas masterclasses, que vão ser muito bem-vindos, tá? E aí, quando a gente fala de agenda perfeita, primeiro, assim, eu escutei muito já falar de agenda lotada, né? Vamos lotar a agenda, lotar a agenda. Mas o que necessariamente seria lotar a agenda? Porque lotar a agenda para mim é diferente do que lotar a agenda para a Luana. De repente, lotar a agenda para mim é ter 10 clientes. Para a Luana, seja ser 5. Para a Gisele, seja ser 15. Isso varia muito, né? Então, por isso que eu trago a agenda perfeita. Perfeita para quem? Para você.
né? Então, para a gente chegar nessa agenda perfeita, eu não consigo falar, né, do final sem falar desse início. Da gente primeiro o quê? Alinhar e entender qual é a nossa expectativa de agenda. Vocês sabem quantos pacientes, clientes aí são ideal para vocês terem hoje? Vocês sabem, meninas? Se puderem me responder? Vocês sabem qual o número hoje de pacientes que é ideal para vocês terem? Eu sempre tinha focado, eu sempre, quando eu comecei, eu dizia muito que eu queria ter 25 pacientes semanais, né? Era o meu limite que eu conseguiria. Eu tenho hoje amigas que atendem 30, 35 pessoas. Mais do que 25 eu não consigo. Hoje a minha média, ela varia aí, né? Com as oscilações, desmarcações que acontecem, varia entre 20 e 25 por semana. Esse era o número que eu olhei e eu falei, é esse que eu quero chegar. E outro detalhe importante, você sabe quanto você precisa por mês para se manter? Isso é um detalhe muito importante, saber quanto que a gente precisa financeiramente para a gente ir na direção em busca, né, dos pacientes que atendam, desse número de pacientes que atendam essa minha expectativa financeira, né? E quando a gente fala de agenda, a gente não pode esquecer que a gente precisa de espaço na nossa agenda para estudar, para atualizar prontuários, né? Para fazer a nossa terapia, para cuidar do nosso marketing, do nosso Instagram, e tempo para gente, tempo para família, para filhos. Tudo isso precisa estar encaixado na nossa agenda. Então a gente só precisa ter cuidado de equilibrar isso. Por isso é interessante saber quanto eu preciso de renda e quanto para entender quanto de clientes, pacientes eu preciso ter na minha agenda, né, que atenda essa minha expectativa, tá? E aí eu te pergunto, gostaria que vocês refletissem um pouquinho. Como que você se sente com relação ao teu valor, ao valor que você cobra na tua sessão? Isso é uma pergunta muito interessante, porque a gente precisa olhar para o nosso valor. Eu comecei a atender a R$ 60. Hoje a minha sessão era R$ 200. Eu atingi esse valor de R$ 200 quando eu me senti confortável com ele. Não adianta eu dizer para vocês, cobre R$ 200, cobre R$ 250, se você não se sentir confortável com esse valor. E a mesma coisa por um valor, eu cobro R$ 50. Mas como que fica esse valor que você está cobrando? É um valor que paga as suas contas? É um valor que você consegue se aperfeiçoar, investir mais em você? Tudo isso a gente precisa olhar para esse valor definido. E aí, a pergunta, né? Qual renda paga as suas contas hoje? Você precisa ter clareza do quanto que você precisa para viver. Esse é o primeiro ponto, tá? E aí, outra coisa que eu gostaria que vocês refletissem. É possível começar desde já, para quem não começou ainda, a guardar um pouco de dinheiro todo mês? A gente na clínica vivemos oscilações que fazem parte da nossa profissão, né? Existem períodos do ano, como julho, dezembro e janeiro, que são períodos que caem a demanda. E tá tudo certo, isso faz parte, tá? Então, para sobreviver nesses períodos, a gente precisa ter uma reserva financeira para quando chegar nesses períodos, a gente ter como se manter. Porque senão, gente, o que aconteceu no meu primeiro ano de clínica? Eu comecei e aí começou a vir paciente, principalmente quando eu comecei aqui no Instagram. E quando chegou aí o mês de julho e de dezembro, eu fiquei, nossa, o que aconteceu? Será que é comigo? Até eu entender que era uma questão de oscilação mesmo, né, da nossa profissão. E aí, em alguns momentos, isso me deu uma vontade de desistir. E agora, cadê os pacientes?
Cadê todo mundo que estava comigo? E aí, em julho, o pessoal para, em agosto, o pessoal começa a retornar, né? Mas para não te dar essa sensação de essa vontade de desistir, é preciso a gente se equilibrar financeiramente e guardar, ter essa reserva, tá? Para essas oscilações. E é preciso a gente ter um controle financeiro sempre de quanto que entra e de quanto que sai. Você precisa ter clareza disso. Hoje eu trabalho com básico, tá, gente? Com simples. Então, eu acho que é muito que o simples funciona para mim e é ele que eu sigo. Então, hoje eu uso uma planilha de Excel simples. Eu tenho lá quanto que entra toda semana e quanto que sai. Eu subloco hoje um espaço onde eu atendo presencialmente e eu tenho lá quanto que vai sair, né, nas próximas semanas até o final do mês, uma previsão de quanto que vai entrar e de quanto que vai sair. E aí é lógico que algumas alterações vão sendo feitas, né, com algumas desmarcações, alguns novos pacientes que surgem, e aí eu vou alimentando a minha planilha, tá? E aí, a partir disso, a gente precisa definir o valor da nossa hora e o valor, a carga horária que você deseja trabalhar, tá? Então, eu estou trazendo isso para vocês aqui muito como uma reflexão. Olha só, se eu preciso ganhar 10 mil reais, essa foi a forma que eu cheguei no valor da minha hora, tá? Se eu preciso ganhar 10 mil reais e eu pretendo trabalhar 3 horas por dia, 3 vezes 5 dias na semana, eu estou falando de 15 horas por semana. Vezes 4 semanas, eu estou falando de 60 horas mensais, né? Então, 10 mil dividido por 60 horas, eu estou falando de R$ 170 a minha hora. Esse é o preço da minha hora, para eu ter esse valor de 10 mil reais. Então, veja só, eu defini quanto que eu quero ganhar no mês, eu defini a quantidade de horas que eu vou trabalhar por dia, por semana e por mês, tá? Dividi o valor pelo total de horas que eu tenho o preço da minha hora. Definindo isso, eu tenho noção de quantos pacientes semanais eu preciso ter. Então, eu estou vendo aqui que nesse exemplo eu preciso ter 15 pacientes semanais, que vai gerar 2.550 por semana, logo 10.200 por mês, tá? Ah, Thaís, não é 10 mil reais, é 5 mil. E aí só definir 5 mil para você ganhar, você vai trabalhar quantas horas, né? E aí ir dividindo pelo número total de horas do mês, para você chegar no valor da tua hora. Gente, hoje algumas pessoas me contratam para fazer palestra, ou mesmo eu trabalho muito com avaliação psicológica para concurso público também. E aí, quando me perguntam qual o valor para tal coisa, eu tenho definido que a minha hora é R$ 200. Então, eu já calculo ali quantas horas eu vou precisar para fazer aquele serviço, vezes os meus R$ 200, é o mínimo da minha hora. Então, a gente precisa ter hoje noção de quanto que custa a nossa hora, tá? Então, calculem o valor da hora de vocês, se ainda não fizeram, né? Que é muito interessante. E aí, lógico, caso você queira trabalhar menos e manter os 10 mil de renda, do exemplo, você vai precisar aumentar o valor da tua hora. Ou seja, se eu quero que a minha sessão seja R$ 200, eu posso ter 10 pacientes semanais, né? E assim, gente, não sei o pensamento de vocês a respeito, mas ganhar bem pelo nosso trabalho não é errado. Eu já escutei muita gente dizer assim, fazer psicologia por amor. Eu amo a minha profissão, mas eu não faço psicologia por amor, eu faço psicologia porque eu preciso. Porque eu preciso de dinheiro, preciso pagar minhas contas, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma família, né? Então, ok, eu amo a minha profissão, mas eu preciso ser remunerada e bem remunerada por ela. A gente precisa, nós enquanto psicólogos, a gente tem que investir na nossa carreira, no nosso desenvolvimento. São muitos cursos, são livros, para a gente poder oferecer um serviço cada vez melhor. É supervisão que a gente faz. Então, para isso, a gente precisa ter uma boa remuneração, tá? E aí, se alguém já te disse que psicólogo clínico passa fome, não vive bem financeiramente, isso é uma crença da pessoa. Foi algo muito que eu escutei, não sei se vocês já escutaram isso, mas eu escutei lá na época da faculdade e escuto até hoje. Já escutei muitos psicólogos, principalmente da área de RH, de onde eu vim,
dizer, já tentei a clínica não dá certo, não dá para ganhar dinheiro, né? Não dá para viver bem, né? Mas para muitas pessoas dá certo. Você só precisa decidir se você quer que dê certo para você também, né? Eu decidi. E é lógico que a minha agenda não bombou no primeiro mês, né? Ela leva, existe algo que é muito importante a gente ter clareza, que se chama tempo. Constância e tempo, né? Que é o que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, psi no mundo digital, né? Em 2020, quando eu comecei o Instagram, comecei a divulgar meu trabalho, muitos psicólogos, amigas que se formaram comigo, me julgaram. Eu recebi críticas, diziam que o que eu fazia ali não era ético, que eu estava fazendo dancinha, e que psicólogo deveria ser neutro, que isso que eu estava fazendo jamais atrairia cliente. Então, vejam, a sociedade ela tenta muito nos impor regras. Psicólogo não pode isso, não pode aquilo, tem que ser neutro, tem que ser assim, tem que ser assado. E aí o mundo digital, somente o Instagram, ele vem aí para desmistificar muito essa nossa profissão, e isso é muito legal. Hoje, como eu disse para vocês, a minha agenda ela varia aí, né? Chega no máximo de 25 por semana, cliente. E eu tenho muitos clientes vindo no Instagram. Hoje são mais de 10. Amanhã eu tenho uma outra pessoa que me procurou essa semana, vinda do Instagram também, que vai iniciar o processo dela de terapia. Então, será que dá certo? O que vocês acham? Né? E as mesmas pessoas que me criticaram lá no passado, quando eu comecei, há 2 anos atrás, vai fazer 3 anos no Instagram, essas mesmas pessoas, hoje elas divulgam o trabalho delas aqui no Instagram. E algumas já me procuraram e já se tornaram minhas mentorandas, né? Olha só que interessante. E aí eu te pergunto, como vocês aí, Luana, Gisele, como vocês têm lidado com o julgamento nas redes sociais? Isso é algo que te impede de divulgar o teu trabalho? Porque, assim, o julgamento que eu sofri lá atrás, ele podia ter me impedido. Mas eu sabia, aquilo, lógico, fazia barulho aqui dentro, eu não gostava ali, né, do que eu estava ouvindo. Mas eu sabia que ia dar certo. Tinha dado certo para tanta gente, por que não daria para mim? E isso me ajudou a não me impedir, me ajudou a continuar a fazer o que eu estava fazendo. E eu tinha certeza que nada antiético ali eu estava fazendo. Eu estava, pelo contrário, levando conteúdo, ajudando pessoas, né, com relação à ansiedade, que é o meu nicho. E será que a gente aprende isso na faculdade? Sobre estar no mundo digital? Jamais, né? Há 10 anos atrás, então, acho que era na época do Orkut, né? Nem se falava assim, disso. A faculdade não nos ensina isso. A gente chega até a ter medo, receio de divulgar o nosso trabalho através de marketing, né? Por achar que pode ser algo antiético. Eu já tive esse receio. Porém, eu digo, há como a gente divulgar o nosso trabalho seguindo estratégias corretas e de forma ética. E aí, eu queria trazer aqui para vocês o que postar, né, para atrair clientes. Isso aí é bem interessante, tá? Primeiro de tudo, a gente precisa definir o nosso nicho. Não sei se vocês têm o nicho de vocês definido, mas isso é muito importante. O que é um nicho no Instagram? É aquele assunto, é aquele tema principal que a gente fala, que a gente traz conteúdos relacionados a ele no Instagram. Esse é o nosso nicho. Quem fala de tudo não fala sobre nada. A gente precisa, quando a gente define o nosso nicho e a gente fala sempre sobre aquele assunto, a gente se torna referência naquele assunto. Por isso que é interessante a gente trazer um assunto para se tornar o nosso nicho, um assunto que a gente goste e que domine. Isso é muito interessante, tá? Quando eu comecei lá no início,
vocês vão perceber, se vocês forem olhar lá o meu início do Instagram, eu falava de 3 coisas: luto, ansiedade e relacionamentos. Eu gostava dos 3. Porém, eu falava ali dos 3, cada dia trazia um dos 3 assuntos, né? E não tinha muito ali, estava meio confuso. Então, eu precisei olhar para os 3 e ver o que eu mais gostava. E, principalmente, eu olhei para qual dos 3 tinha mais a ver comigo, com a minha história. E aí, foi que eu cheguei na conclusão de que a ansiedade seria o meu nicho. Então, assim, eu não escolhi aleatoriamente a ansiedade. Ah, muita gente está falando, deixa eu pegar aqui a ansiedade também. Não. A ansiedade, ela tem conexão com a minha história. Sofri muito com ansiedade quando criança. Fiz alguns anos de terapia. A ansiedade está presente, eu digo que ela sempre está aqui do meu lado, né? Só que hoje a gente tem uma convivência mais amigável, mais saudável, né? E outro ponto, além de nicho, persona, gente. A gente precisa definir quem é a nossa persona. Não falem para todo mundo, falem especificamente para a persona de vocês. Posts aleatórios, eles não funcionam. A gente precisa especificar para quem a gente está falando. No início, eu era a minha própria persona, eu me espelhava no meu eu do passado, nas dificuldades que eu enfrentei, na insegurança, enfim. Hoje eu criei a minha própria persona. Então, quando a gente fala de persona, a gente precisa destrinchar ali ao máximo quem é essa pessoa que a gente está falando. Então, olha só quem é a minha persona. Ela é uma mulher, ela tem 32 anos, ela é casada, ela tem filhos, ela trabalha na área administrativa de uma empresa, ela sofre com ansiedade, pensa muito nas milhares de coisas que ela tem para fazer, quer controlar tudo na volta dela, se cobra para que tudo saia perfeito, quer ser forte, quer dar conta de tudo, além de se sentir insegura por diversas vezes. Então, assim, eu destrinchei quais são as dores da minha persona. Quando eu vou fazer um post, eu vou fazer relacionado a essa dor, tá? É lógico que, assim, eu falo 100% sobre ansiedade no meu Instagram? Não, tem alguns momentos que eu falo sobre outra coisa. Veio Setembro Amarelo, fiz postagem do Setembro Amarelo, né? Alguns momentos falo sobre terapia, os benefícios da terapia. Então, em alguns momentos a gente vai sair ali um pouquinho do nicho. Mas as pessoas que me seguem sabem que o assunto principal nesse Instagram é a ansiedade, tá? E aí, quando eu trago posts relacionados com ansiedade, eu falo para essa mulher, tá? Direcionados para minha persona. E aí, gente, isso aqui são inspirações minhas de posts que eu fiz e que funcionaram, tá? Foi através desses posts que eu estou citando aqui para vocês, que foram posts que mais atraiu clientes, né? Que tiveram procura a partir deles, tá? Então, primeiro, conte a sua história. Alguns psicólogos ainda têm muito receio de. Eu estou falando num perfil lá profissional no Instagram e eu vou trazer coisas pessoais da minha vida. Entenda uma coisa: o que a gente busca no Instagram? As pessoas buscam relacionamento, as pessoas buscam conexão. Então, as pessoas querem se conectar com quem? Com pessoas. Então, elas querem saber quem está ali por trás da psicóloga Luana, da Gisele. Quem é a Gisele? Elas querem saber. Então, trazer alguns tópicos, alguns traços do teu dia a dia, da tua vida, da tua história, é interessante para as pessoas, gera conexão. Você pode perceber, se você fizer hoje um post sobre, sei lá, sobre ansiedade, e fizer hoje, não vamos longe. Ontem foi meu aniversário, eu fiz um post sobre meu aniversário. Semana passada eu fiz um post lá sobre ansiedade. Qual vocês acham que teve mais interação? O post da minha história, da minha foto lá, do meu aniversário, da reflexão. Então, assim, as pessoas gera mais interação, né? Quando a gente conta, traz sobre a gente, sobre a nossa história. E aí, se possível, conecte a sua história com o teu nicho.
Teve uma vez, esses stories, eu fiz nos stories, tá salvo lá nos meus destaques, em Quem Sou Eu, tá lá pro finalzinho. Eu contei sobre a minha história na faculdade. Então, eu fui fazendo várias histórias e fui contando a minha história na época da faculdade. Quando eu comecei, né, o falecimento do meu pai ali no primeiro ano de faculdade, a dificuldade financeira que eu vivenciei junto com a minha mãe, a busca do estágio, um estágio que eu consegui uma bolsa que pagava exatamente o valor da faculdade, na época era R$ 1.000 a faculdade, eu consegui essa bolsa, o salário mínimo era baixo naquela época, foi quase um milagre conseguir esse estágio. Nesse estágio eu conheci o meu marido, enfim, então eu contei ali a minha história e contei como que eu fui me sentindo ansiosa no decorrer de tudo isso. Então eu conectei a minha história, conectei com o meu nicho e disse o que, que eu fui fazendo ali para ir lidando com tudo aquilo, né? E o final ali que deu certo. E esses stories foi os stories que mais teve interação, gente. Teve muito, foi o dobro de interação, de visualização ali, de pessoal reagindo, pessoal mandando mensagem. E depois que eu fiz esses stories, no dia seguinte, uma mãe de uma atual paciente minha, ela me mandou uma mensagem lá no direct, né? E falando que tinha visto a minha história, que ela queria agendar terapia para a filha dela, que ela achava que eu podia ajudar a filha dela. Então, assim, foi com base ali na minha história, no que eu contei, que isso impulsionou ela a buscar terapia para a filha. Então, acho que gera conexão com as pessoas, tá? Outro ponto interessante, foto trabalhando, né? Recentemente eu também fiz, né? Eu também postei uma foto, perdão, com uma reflexão de como que eu me sentia ali num dia de trabalho, de atendimento, o que que o meu trabalho representava para mim. Eu fiz uma reflexão, depois vocês dão uma olhada lá nesse post. É um post com umas fotos minhas. Tá? Então, eu fiz uma foto com uma iluminação legal, com um sorriso bem legal no rosto, e contei ali um pouco de como que eu me sentia. Tá? Isso é muito interessante, você pode trazer isso tanto no feed quanto no próprios stories. Tá? Aí, agora. E aí, isso aqui foi uma sequência de histórias que eu fiz. Batam print aí, anotem. Foi muito interessante. Eu fiz isso há umas semanas atrás, para fazer um teste aqui, né? E deu super certo. Deu super certo. Muitas pessoas entraram em contato para perguntar sobre o valor, sobre o funcionamento da terapia, né? E algumas fecharam também, tá? Isso é legal a gente fazer não apenas uma vez, mas fazer isso, né? Pelo menos uma vez, de repente, uma vez por semana, né? De 15 em 15 dias, trazer essa sequência aqui. Então, assim, se vocês ainda não colocam, né? É muito interessante colocar a nossa rotina nos stories, né? Às vezes eu coloco lá meu café da manhã, academia, enfim, coloco algo da minha rotina. Conto uma história que gera conexão com a dor da tua persona. E aí, nesse dia, eu contei uma história da Maria, uma história fictícia, né, que eu criei com base ali em alguns atendimentos, que era algo muito comum. E aí, a Maria, ela se cobrava muito em fazer tudo perfeito, em ter controle sobre as coisas, né? Enfim, quanto que a ansiedade batia quando ela percebia que alguma coisa podia sair do controle, enfim. E aí, eu conto essa história e no final eu abro uma enquete ali. Eu abri duas, né? Perguntando se alguém se identificou com a Maria. E abro uma caixinha de perguntas, né? Se alguém já viveu algo semelhante da Maria e quisesse compartilhar comigo, tá? Então, fiz essa reflexão e aí coloquei lá depois, quando eu comecei meus atendimentos, né? Coloquei uma foto iniciando os atendimentos online, enfim. Abri caixinha de perguntas sobre ansiedade e respondi ali algumas, né? Responder pelo menos ali umas 5, é bem interessante.
Ah, Thaís, mas ninguém responde minhas caixinhas. Você mesmo pergunta e responde. Muitas vezes isso já aconteceu muito, de eu perguntar, fazer duas perguntas e em seguida virem outras. Né? As pessoas se mobilizarem diante de uma pergunta ali que eu tinha colocado, tá? Outro ponto, comente algo da tua rotina, de repente uma foto de uma paisagem, uma reflexão da tua rotina, né? Hoje eu coloquei uma reflexão lá da minha rotina com meu filho, de um almoço nosso. Eu falei, filho, a gente não consegue ser bom em tudo. A mamãe trabalha bastante, a mamãe é boa no que ela faz, a mamãe é uma boa mãe aqui, atenciosa, né? Mas a mamãe não é boa na cozinha, meu filho. Mamãe trabalhou demais hoje de manhã, a mamãe não fez almoço hoje. Vamos almoçar no restaurante? E aí, isso que eu falei abriu para ele uma possibilidade dele, inclusive, reconhecer nele mesmo aquilo que nele não era bom, né? E eu falei que a gente não podia ser bom em tudo, querer ser bom em tudo, né? A gente pode se esforçar, mas tem certas coisas que reconhecer tá tudo bem, né? Eu não gosto de cozinhar e tá tudo bem, tá tudo certo, né? E eu coloquei isso como uma reflexão lá, deu bastante interação também, tá? Uma foto como eu me sinto após o meu dia de trabalho, né? Encerrando aqui meus atendimentos. Hoje me sinto muito reflexiva, com as conquistas, vibrante aqui com as conquistas dos meus pacientes, enfim, tá? E aí, no final, eu criei um post lá no feed. Nesse dia, eu criei um post que foi: você sabe como a terapia pode te ajudar? E aí, coloquei lá alguns benefícios da terapia. E aí eu coloquei no feed e chamei nos stories, né, a minha audiência, né, o meu público, para ir até o feed, né? Então, olha só que interessante. Eu contei uma história que gerou conexão com a dor da minha persona. Eu fiz enquete, eu mostrei para as pessoas, através das caixinhas de pergunta, o quanto que eu domino sobre aquele assunto, ansiedade, né? Fui comentando, trazendo outras coisas da minha rotina, da minha vida pessoal, e no final eu chamo a minha audiência para um post relacionado à terapia. Então eu falo da dor, eu falei também como a Maria aprendeu a lidar com aquela dor, tá? O que a Maria fez, e é lógico que a Maria fez terapia, né, para aprender a lidar com aquilo. E em seguida eu coloco ali uma solução para aquela dor, né? A terapia, como que a terapia pode ajudar a pessoa, tá? Não necessariamente você pode trazer um post sobre terapia, tá? Mas eu podia ter trazido, sei lá, como que a autocobrança influencia na ansiedade, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí daria conexão com a história da Maria, né? Como que a terapia pode ajudar ali com questões de autocobrança, alguma coisa nesse sentido, tá? Ou mesmo falar autocobrança e ansiedade, não estou falando sobre terapia, né? Ou no final eu posso colocar uma CTA, agende a sua sessão, link, enfim. Então, assim, mas é interessante fazer esses tópicos, as pessoas gostam dessa mesclagem, tá? Falar algo profissional, post ali, conteúdo, e trazer algo da rotina, né? Fazer essa mesclagem e as pessoas gostam de visualizar isso, tá? E aí, para a gente ir chegando aqui nos finais, né? As pessoas pedem, procuram, né? Quero, ter interesse em saber mais, né, sobre terapia. Algumas pessoas já vão bem diretas ao ponto, né? Oi, Thaís, qual o valor da tua sessão? Né? Como funciona a terapia, enfim. Mas a maioria vai bem direto ao ponto, não sei com vocês, mas comigo acontece muito, né? Qual o valor da tua sessão? Quando me procuram pelo direct, eu sempre tento direcionar a pessoa pelo WhatsApp. Oi, fulana, boa noite, como você tá? Fulana, estou um pouquinho ocupada agora, mas me manda o teu WhatsApp, que aí assim que eu desocupar daqui a alguns minutos, eu posso te enviar por lá as informações que você precisa, pode ser? Eu não estou colocando como uma imposição, me envia o teu WhatsApp. Eu coloco a ideia e pergunto para ela se pode ser.
E aí, na maioria das vezes, as pessoas respondem com o número do WhatsApp, né? E aí, quando eu estou ali um pouquinho mais tranquila, eu mando um WhatsApp para ela, me identificando. E aí, eu sempre pergunto, fulana, me conta, você já fez terapia alguma vez? Veja só, gente, vai acontecer, sim, né? De quando a gente falar o valor, a pessoa não responder mais, né? Quem já passou por isso, levante a mão, né? Mas a questão é que quando você fala o teu valor, você antes fazendo um diálogo, uma conversa, validando a pessoa, acolhendo, reconhecendo a história da pessoa, você já gerou uma conexão ali com ela. Ela já gerou uma certa confiança ali no teu trabalho. Então, quando você fala do valor, o valor ele acaba sendo um detalhe ali, né? Pode ser que ela não fez, né? Mas enfim, já gerou uma conexão com a pessoa antes. Então, antes de eu colocar o meu valor, eu pergunto: você já fez terapia alguma vez? Aí eu espero ela responder, né? E aí, quando ela me responde, dependendo, né? Se ela disser, eu já fiz. Se ela disser, não, nunca fiz, você me permite te enviar um áudio te explicando como funciona o processo? E aí eu mando um áudio, né? Terapia é um processo de autoconhecimento, né? Eu sempre falo de você buscar conhecer aquilo que você desconhece sobre você mesmo, né? O motivo que te leva a agir de determinada forma, tempo de sessão, semanalmente, que é o ideal para o processo, e aí passo algumas orientações, se é no atendimento online, que é a maioria que eu atendo, passo algumas orientações, que é interessante você estar num ambiente sozinho, um ambiente que você se sinta confortável para falar, né? Preferencialmente com o uso de fone de ouvido, que resguarda ainda mais o sigilo das informações. Enfim, né? Então, coloco tudo isso ali num áudio de 1 minuto e meio, né? Mais ou menos. E se a pessoa me disse, já fiz terapia, eu mando também, né, algumas coisas. Bom, então você sabe que a terapia ela é um processo de autoconhecimento. Você já deve saber, né, que a terapia ele dura em torno de 50 minutos a sessão, semanalmente, que é um processo de médio e longo prazo, que não vão existir resultados imediatos. Então, eu dou uma breve explicação ali também, né? Ou então eu pergunto para ela, você gostaria que eu te esclarecesse um pouco da minha forma de trabalho, né? Enfim. E aí, mediante isso, eu pergunto para ela, fulana, você gostaria de me contar brevemente o que te fez buscar terapia? E aí eu te digo como que a terapia pode te ajudar? A maioria das pessoas responde, tá? Brevemente ali no texto, ou no áudio, ela explica ali. E aí eu valido, eu acolho, né? Eu entendo o que você esteja passando, eu lamento, me solidarizo com a tua dor. Quero te dizer, né, que a terapia pode te ajudar com isso, pontos e tudo. Vou explicando para ela a minha forma de trabalho, de condução diante, né, dessa questão que ela está trazendo. Enfim, então eu vou explicando ali para ela, digo que ela pode contar comigo nessa caminhada, que a gente vai estar juntas, enfim. Então, olha só, eu estou validando, eu estou acolhendo, eu estou reconhecendo a história da pessoa, né? E aí no final do áudio eu digo assim, fulana, você me perguntou, né, qual era o valor, eu vou te passar aqui, eu trabalho com a sessão avulsa ou com um pacote de 4 sessões do mês, vou deixar abaixo os dois valores para você, fica à vontade, se você tiver mais alguma dúvida ou pergunta, se tiver mais algo que eu possa te ajudar aqui, fique à vontade. Tá? Então, olha só, eu disse o valor para ela, mas antes eu construí com ela ali uma relação, né? Uma conexão. Eu me importei com ela, né? E de fato me importo, gente. De fato é validar, é acolher aquela pessoa que está ali no sofrimento, né? Mas eu preciso colocar o meu valor. E a gente tenta fazer isso não de uma forma que fique muito extenso a conversa e parece que eu estou fugindo de dizer o valor. Não, né? Eu perguntei se ela já conhece sobre terapia para poder explicar o que ela busca para ela me contar ali brevemente, valido, acolho, explico como a terapia pode ajudar ela nessa questão e falo do valor, né? Sem ficar muito enrolation, né? Então a gente também diz ali o valor. E aí tem gente que não vai poder pagar, né? Tem gente que vai pagar, né? Mas aí você já gerou uma conexão. E pode ser que naquele momento
semana passada teve uma pessoa que me procurou, vindo do Instagram, e ela falou, certo, Thaís, olha, obrigada, muito obrigada pela tua conversa aqui. Eu vou me organizar aqui financeiramente, final do mês, eu volto a falar contigo para a gente agendar. Se ela vai voltar, eu não sei, né? Mas, assim, pelo menos não foi uma das pessoas que sumiu, né? E quando ela lembrar, né, de uma psicóloga, ela pode ser que ela busque alguém com valor menor, pode ser, não sei, né? Mas eu fiz ali o meu papel, eu acolhi ela, né? Eu reconheci, eu validei e eu falei o valor, né, do meu trabalho, e passei essa segurança aí para ela, tá? Então, assim, ultimamente eu tenho feito vários testes, né? Eu testei dessa forma e eu já testei quando me perguntam, oi, Thaís, qual o valor da sessão? Oi, fulano, o valor é X da sessão avulsa e o valor do pacote é X, né? Eu já testei dessa forma, sendo bem direta. A maioria daqui responde, ok, obrigada. Desse formato aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, é o que mais dá certo, tá? Por isso que eu estou trazendo aqui. E aí, gente, vamos falar de um assunto aqui, para a gente encerrar, que se chama constância. O que é constância, né? É a gente se manter ali constante, né? Dentro da divulgação do nosso trabalho. Eu sei que muitos vão dizer, e eu mesmo já disse, eu não tenho tempo para postar. Eu já faço muita coisa, como que eu vou postar? Enfim, né? Mas a gente precisa entender que o Instagram ele faz parte do nosso trabalho. Quando a gente entende isso, isso torna mais claro, né? Isso torna mais simples. É a mesma coisa que vocês me disserem, eu dizer para vocês, dá para fazer o teu trabalho sem atualizar prontuário? Sem você ter ali, resumo, não sei como vocês trabalham, mas eu tenho ali, né, um breve registro das sessões, né, os tópicos, enfim, eu atualizo o prontuário. Não dá para mim, né? A gente precisa ter o prontuário. Se a gente entende o Instagram como algo que faz parte do meu trabalho, se torna mais fluido. Você consegue encaixar isso na tua agenda, tá? Então, se você quer pacientes vindo do Instagram, é preciso ter constância. Não tem outro caminho. Existem dois pontos: constância e tempo. Eu diria que um tempo aí de 6 meses, você mantendo uma constância, ele te gera retorno, tá? Não dá para a gente postar num dia e sumir por 15, 30 dias. Não vai gerar conexão. As pessoas querem conexão, querem se relacionar com pessoas, tá? Não tenho tempo. Tudo é uma questão de organização, gente. Para quem não usa, usem um calendário editorial. O que é um calendário? É onde você anota ali os posts que você vai fazer. Antigamente, quando eu estava numa busca maior, né, de novos pacientes para alcançar esse número que eu falei para vocês, eu postava todo dia de segunda a sexta. Sábado e domingo era só os stories, tá? Hoje eu posto 1 a 2 vezes por semana, tá? Mas a minha busca ela já não é mais tão grande em relação, né, à terapia, tá? Então, assim, mas nos stories eu tô todos os dias. No feed eu posto 1 a 2 vezes por semana, tá? Os stories eles vão gerar maior interação, maior aproximação tua com o teu público, tá? Maior conexão, tá bom? Então é por isso que estar nos stories todos os dias é bem interessante. E aí o feed você pode determinar quando que vai ser a tua organização para isso, a tua constância nisso, tá? E aí, gente, eu tenho o bloco, aquele Keep anotações, né, no celular do Google. E aí lá eu tenho um espaço posts, né? E aí, de repente, às vezes eu estou atendendo um paciente e aí, quando eu termino, já me deu ali um insight de um post que eu posso fazer. E aí eu já vou lá e anoto,
né? Ou às vezes estou na rua, estou andando, estou numa conversa com alguém, me surge uma ideia aí, um insight de um post que ficaria legal. Então, tudo vão anotando, todas essas ideias que vocês foram tendo. E aí vocês podem determinar um momento do dia ou da semana para você separar para criar os seus posts. De tudo uma questão de organizar, tá? Então, organizem como que vocês vão fazer, tá? Você não precisa postar todos os dias, mas defina uma constância, tá bom? Eu, particularmente, antes eu fazia toda segunda-feira, era o dia que eu me organizava, ia lá e fazia todos os posts da semana inteira. Era dessa forma que para mim funcionava. Hoje ainda é a segunda-feira que eu faço, tá? Então, dia de segunda geralmente eu não atendo e aí eu deixo para a organização, né? Para os bastidores, tá? Encerrando aqui. Só. Ai, foi. Então é isso, tá? Muito obrigada. Não sei se alguém tem alguma pergunta. A Luana precisou sair, né? Obrigada pelos ensinamentos, pontos importantíssimos, que bom. Essa live ela vai ficar salva, tá? A Luana disse também que já tem um nicho definido, só tem que disciplinar mais para postar no Instagram. Gisele, não sei se você quer comentar alguma coisa, fique à vontade. Se tiver alguma pergunta também, tá? No mais, eu quero agradecer, tá? Vou mandar o link no grupo do WhatsApp dessa live, tá? Vou mandar o material também em PDF. E eu fico sempre à disposição, caso precisem aí tirar dúvidas. Vou só encerrar aqui o